santo, ocupando o lugar dos pecadores numa cruz. O Deus que se fez carne, que assumiu a forma de homem, se humilhou a si mesmo, coroa de espinhos na sua cabeça, cravos nas suas mãos, hematomas no seu rosto. Você consegue visualizar essa cena? Os teus olhos fechados. É noite. As Escrituras dizem que algumas horas antes da morte de Cristo na cruz, o céu se fechou. Houve trevas. Enquanto isso, o plano de Deus acontecia. E o Filho de Deus naquela cruz, ele faz uma oração ao Pai. E ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando assim ele termina de dizer, a sua última fala é: está consumado, tudo está feito. Ele pende a sua cabeça e Cristo está morto. Será que nessa noite você pode glorificar a Deus por isso? E aplaudir ao nome do Senhor por isso? Poucas vezes, pastor Edson, nós celebramos o Cristo morto. Mas é porque celebramos o Cristo ressurreto. Mas só podemos celebrar o Cristo ressurreto porque antes ele esteve morto. E é o Cristo morto que nos dá a redenção. É o Cristo morto que traz remissão para os nossos pecados. É o Cristo morto que substitui a morte que era minha e a morte que era tua. Então Cristo morrendo significa que nós não precisamos mais morrer. Então Cristo morto precisa ser celebrado. Mas pastor, mas e a ressurreição? A ressurreição é o testemunho de que assim como ele venceu da morte, nós também reinaremos com ele em vida para a glória do seu nome. Mas o Cristo morto precisa ser reverenciado também pela igreja, para que nós nunca nos esqueçamos de que o pecado sempre vai provocar morte. Não basta a consciência da redenção, não basta a consciência da eternidade. Eu preciso construir na minha vida, em todo o tempo, consciência de que eu não posso falhar, porque da mesma forma como a graça reina onde há arrependimento, o juízo reina onde há um coração endurecido. A vontade de Deus é salvar. Tetelestai, essa frase que Jesus usa na cruz para dizer que está tudo consumado, no grego antigo ela tinha outros significados, ela era usada em outros momentos. Então, por exemplo, alguém que na época de Jesus ele tinha uma dívida, e ele ia lá no comércio e quitava a sua dívida, o credor pegava lá o documento que escrevia que ele era devedor, e o credor escrevia tetelestai, ou seja, não há mais nada para ser cobrado dessa pessoa. No meio jurídico, quando um condenado, ele pagava uma pena, ele cumpria a sua pena, quando ele terminava de cumprir a sua pena, o juiz ele emitia uma ordem, e nessa ordem era escrito tetelestai, ou seja, justiça foi feita, ele não pode mais ser um prisioneiro. Um artista na época, ele fazia uma obra de arte, uma escultura, uma pintura, e quando ele completava a sua obra, ele via a sua obra pronta, e ele dizia diante da sua obra pronta, perfeita, completa, tetelestai, ou seja, é digno de toda reverência, de toda admiração, é perfeito. Na cruz do Calvário, quando Cristo diz tetelestai, está consumado, mais do que a respeito dele, ele está falando a respeito de mim, de você e todos aqueles que viriam a crer na obra que ele fez na cruz. O está consumado é algo que se refere a nós, não a ele. O tetelestai não é somente uma obra feita, um trabalho feito, um comprometimento de obediência do nosso Senhor, mas uma obra de redenção que veio para alcançar a minha vida e a sua vida. Só que tem um detalhe muito importante em tudo isso. A consumação do que Cristo opera na cruz tem uma dependência. É uma obra interdependente. É uma obra que consuma o seu fato para alguém, e esse alguém precisa se comprometer com essa obra. Isso só acontece quando de fato nós temos encontros com Jesus. Então o está consumado só realiza o seu poder se homens e mulheres se encontrarem com Cristo. Um encontro pessoal com Jesus, um encontro real com Jesus.
Um encontro que transforma até mesmo quem pensa que já foi transformado. Eu quero compartilhar com vocês hoje um pouco sobre, dentro desse assunto, o encontro de um homem que pensava ter tudo, mas ele não tinha o principal. Um homem que ocupava um lugar de destaque, mas de repente ele se vê confrontado com a sua própria necessidade de espiritualidade. Era um homem importante na fé da sua época, mas era vazio na essência. Era um homem respeitado, era um homem que tinha reconhecimento público, ele era mestre de todos os mestres, era membro do Sinédrio, era um religioso influente, só que espiritualmente era vazio. Mestre dos outros, mas carente de verdade que podia transformar a vida dele. Era um homem inquieto, só que ele sabia onde encontrar uma resposta para ele. O nome desse moço, desse senhor, desse homem é Nicodemos. O estar consumado, ele também vale para pessoas que talvez tenham uma experiência de fé. O estar consumado também faz todo sentido para pessoas que têm um anseio por Deus, mas ainda não conseguiram consumar na sua própria vida aquilo que de fato Cristo já fez. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a carreira da fé não é um processo. Algumas pessoas pensam, não, eu estou num processo de conversão, estou num processo de espiritualidade, estou num processo de amadurecimento. Não, tudo que Jesus faz é pleno, é absoluto e é completo. Na cruz, quando ele diz está consumado, ele está dizendo, tudo que deveria ser feito, eu já realizei. Não há mais nada a ser feito, não há mais nada a ser construído. Teve começo, teve meio e teve fim. Se crer em mim, a vida é automaticamente estabelecida. Só que hoje nós vivemos esse momento, um momento teológico muito complicado e muito fora das escrituras, de que eu tenho uma experiência com Cristo, e parece que essa experiência agora, ela tem que ser a passos curtos, a passos vagarosos. Deixa eu lhe dizer uma coisa, encontros com Jesus têm poder de nos transformar na mesma hora. A obra da santificação, ela tem algumas etapas. A obra da salvação, ela tem 3 etapas muito importantes. Primeiro é a justificação, você crê em Jesus, a conta é paga, o preço é pago, a cédula de dívida é rasgada imediatamente. Isso se chama justificação. Cristo me justificou na cruz do Calvário. Segunda etapa da obra da salvação é a regeneração, é a transformação de um homem natural em um homem espiritual, de um homem do pecado para um homem do céu. Essa obra da regeneração, ela acontece quando? Quando nós nascemos de novo. A sua declaração de que Cristo é o teu Senhor faz valer o tetelestai de Cristo na nossa vida. Isso nos tira de uma condição e nos coloca numa outra condição. Nos tira do velho homem para agora um homem e uma mulher nascido de novo, nascido da vontade de Deus. Terceira etapa da obra da salvação é a santificação. Sim, a santificação ela é um processo, é dia após dia, é sendo lavado, é sendo purificado, é sendo desligado de valores, pensando diferente, agindo diferente. Essa é uma caminhada, mas a obra da salvação, o estar consumado, ele é imediato. Por isso talvez essa crise de Nicodemos, que conhecia Deus com a mente, mas não conhecia com o coração. Ele tinha ali um envolvimento, uma dinâmica, um comportamento, um vínculo, uma fidelidade religiosa muito grande. A mente dele, o conhecimento dele era muito ligado à aparência. E assim acontece hoje, pessoas que aparentemente está tudo bem, pessoas que aparentemente, espiritualmente falando, está tudo controlado, mas essas pessoas na verdade elas carregam um vazio que só a pessoa de Jesus pode preencher. Só um encontro real com Cristo, um encontro profundo, um encontro absoluto. Não são encontros parciais, não são encontros que se constroem com uma canção, não são encontros que se constroem ouvindo uma pregação de 40, 50 minutos. Não, é algo muito mais intenso, é um mergulho muito mais profundo, porque é isso que vai transformar a vida de homens que querem a Cristo. Encontros com Jesus são fundamentais na nossa vida. Nicodemos, ele começa agora, ele tem a oportunidade de ter uma experiência, como talvez ele jamais imaginaria que teria. No versículo de número 1 até o versículo de número 3, nós vemos que há um encontro. Encontros com Deus são importantes. Eles são provocados pelo céu, não são provocados por nós. Você pode ter colocado na sua agenda isso aqui hoje. Você pode ter atendido o convite de alguém e vindo aqui nessa noite. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, o céu domina sobre todas as coisas. Tem um propósito, tem um motivo, tem um porquê o Senhor quis você aqui nessa noite.
O Senhor, Ele sempre vai criar situações para se encontrar conosco. No versículo 1 ao versículo 3 de João 3, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Não importa o lugar que você está, Jesus quer se encontrar com você, para que algo possa ser de fato mudado na sua vida. Pode parecer que está tudo controlado, mas talvez não esteja tudo sob controle. Versículo 2 diz que então esse Nicodemos, esse principal dos fariseus, esse principal dos judeus, ele foi ter com Jesus de noite, e lhe disse: Rabi. Interessante que Nicodemos era o mestre dos mestres, e agora ele se encontra com o filho do carpinteiro de Nazaré, e chama o filho do carpinteiro de Rabi, ou seja, eu sou um mestre, mas você tem autoridade para ser o meu mestre. Homens e mulheres que, apesar de terem uma vida, um envolvimento, de frequentarem um ambiente de espiritualidade saudável, apesar de fazer parte de um status espiritual que está tudo ok, pode ser da mesma forma homens e mulheres com muita sede de aprender de Jesus. Isso é nobre. O comportamento de Nicodemos foi um comportamento nobre, porque Nicodemos, ele reconheceu, ele viu que aquilo que Jesus fazia não podia acontecer a partir de pessoas comuns. A forma como Jesus ensinava, a forma como Jesus falava, aquilo que fluía da vida de Jesus, não podia acontecer na vida de pessoas comuns. Então era de certa forma até natural para Nicodemos olhar para Jesus e ver ele fazendo tudo que fazia, falando tudo que falava e dizer: não, esse homem, ele pode ser o meu mestre. Quando Nicodemos chama Jesus de Rabi, mais do que um título, mais do que uma reverência, é um desejo. É um desejo. Sabe, a minha filha, eu não chamo ela pelo nome. Às vezes eu me peguei a isso, eu não chamo a Anne pelo nome. Eu só chamo a Anne de minha filha, minha filha. E não é só filha, o pronome de posse é acompanhado. Minha filha. Por que minha filha? Porque eu tenho muito desejo de tê-la. A fala de Nicodemos, nesse encontro noturno, nesse encontro obscuro, nesse encontro secreto, que faz com que ele reconheça que Deus é com Jesus. Porque o final do versículo de número 2, Nicodemos diz: você não pode fazer o que você faz se Deus não estiver com você. Mas o começo dessa conversa é: Rabi, tem um desejo de estabelecer um relacionamento, tem um desejo de estabelecer um vínculo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa noite: há um desejo profundo em você, quando se dirige ao Pai, quando fala com o Senhor, quando busca o Espírito Santo? Há um desejo profundo, um desejo intenso de estabelecer relacionamento, de estabelecer vínculo. Não é um relacionamento que começa e termina, não é um relacionamento que se cansa, mas estabelecer vínculos, e vínculos eles geram dependência. Sabe, eu tenho muito medo, medo, a palavra é essa, a palavra é medo, porque medo fala de perda. O medo não é ruim, o medo é algo bom, o medo protege, mas quando o medo surge para proteger, é porque há um sentimento de: eu não quero perder algo, e eu não quero perder o meu Jesus, eu não posso perder o meu Jesus. Nicodemos talvez estivesse começando a compreender isso. Só que é interessante que nesse encontro, quando Nicodemos ele se expõe, ele se derrama, ele reconhece, né, a grandeza de Cristo, ainda que de uma forma obscura, o interessante é o que vem depois, é o que acontece depois, e que geralmente é o que acontece conosco. Jesus dá uma resposta para Nicodemos que não tem conexão com a fala de Nicodemos, não faz sentido. Nicodemos diz: olha, Rabi, eu reconheço que tu és mestre, eu reconheço que tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que você faz se Deus não for com ele. Então tem uma narrativa de Nicodemos, mas a resposta de Jesus é totalmente contraditória à narrativa de Nicodemos. Jesus diz para Nicodemos: Nicodemos, eu preciso lhe dizer algo, que quem não nascer de novo não vai poder ver o reino de Deus. Então é uma resposta que não atendia a expectativa de Nicodemos, e eu penso que é assim, é dessa forma que ele age conosco. Você já viveu momentos em que você ora por uma causa, você busca a Deus por algo, você tem práticas espirituais por causa de um motivo, você jejua por um motivo, você adora por um motivo, você lê a Bíblia por um motivo, você vem à igreja por um motivo, e as respostas que você tem dessa sua dedicação, elas não conferem, elas não batem, elas não fazem sentido com o que realmente você esperava receber. Já aconteceu isso com você?
Você ora por algo e as respostas não vêm da forma como você esperava. Você é fiel a Deus, você constrói uma rota de fidelidade a Deus, assim, na expectativa, não, eu vou fazer algo para ver se Deus me responde. Ei, não é você que faz, você não é um tetelestai, Ele é tetelestai para mim e para você. A resposta é dele, não sou eu que faço e consumo, não sou eu que faço e completo, é Ele que faz e completa na nossa vida. Nicodemos precisava entender essa verdade, e Jesus, ele, muito didático, Jesus, ele dá uma resposta bem contraditória. Nesse encontro, Nicodemos reconheceu a autoridade em Jesus, mas não reconheceu o fundamental, não reconheceu divindade em Jesus. O Jesus que nós servimos, Ele é Deus, Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que existe seria feito, e para Ele tudo que existe foi feito. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Jesus, quando Ele responde para Nicodemos, Jesus não responde na necessidade da narrativa de Nicodemos, mas Jesus responde na essência da necessidade da vida de Nicodemos. Ele responde com salvação. Nicodemos queria um encontro para tentar esclarecer algumas dúvidas, algumas questões, e Jesus responde para ele com aquilo que realmente importa. Jesus responde com ele com salvação, dizendo: você precisa nascer de novo. Não importa se eu sou mestre, não importa se eu sou rabi, não importa se Deus é comigo nesse momento, o que importa para você é que você tem uma necessidade, e a sua religião não pode satisfazer a sua necessidade, as suas obras não podem satisfazer a sua necessidade. Só novo nascimento pode atender a sua necessidade maior, que é a salvação da sua alma. Ele era doutor de doutores, mestre de mestres, mas ainda não era salvo. Eu posso ser um pastor, eu posso pastorear uma grande igreja, eu posso servir uma igreja há anos, e posso não ser salvo, e posso precisar de novo nascimento. Você já se escandalizou com algum escândalo? Você já se escandalizou com algum erro grotesco de algumas pessoas que não teriam o direito de errar? Por que isso acontece? Porque às vezes nós temos muitas coisas de Deus na nossa mente, mas não temos essas coisas de Deus governando a nossa alma, dirigindo o nosso coração. Você talvez tenha se escandalizado com alguns grandes homens de Deus que conheciam muito a Bíblia. Não basta conhecer o manual de um carro, é só o carro em movimento que me leva para o meu destino. Não basta eu conhecer sobre Deus, não basta saber sobre Deus, eu preciso ser movido pela vida de Deus. Essas coisas fazem a diferença, isso é o que faz todo sentido. Então, em primeiro lugar, o estar consumado na cruz, ele só se torna real quando de fato eu me encontro com Cristo nessa proporção, de que Ele me leva para o novo nascimento, que Ele me tira de uma condição e me coloca numa outra condição, onde Ele transforma a minha natureza. Novo nascimento é mudança de natureza, é a natureza do pecado, e a natureza do pecado tem condenação sobre ela. Ele me muda, Ele me transforma, Ele me faz nascer de novo para uma realidade nova, de uma nova natureza nele. O ventre agora é a graça. O primeiro ventre que me gera é o ventre do pecado, mas o segundo ventre que eu tenho que ser gerado e dele nascer é o ventre da graça, do favor, do estar consumado, uma obra que eu não fiz, uma obra que eu sou incompetente para realizar, uma obra que eu sou incompetente para construir, mas a graça de Deus pode fazer. Então, na cruz, quando Cristo diz está consumado, Ele está dizendo: Pai, fiz tudo que só eu poderia fazer e que eles jamais poderiam fazer, agora glorifica o teu Filho. Em João 17, Evangelho de João capítulo 17, o Evangelho de João capítulo 17 começa com Jesus orando a Deus, orando ao Pai, e a oração que Jesus começa a ler é dizendo: Pai, glorifica a mim, para que eu glorifique a Ti. Você já parou para pensar nessa fala de Cristo, dizendo: Pai, me glorifica, para que eu te glorifique? Só havia uma forma de Jesus ser glorificado, só uma forma. E qual era essa forma? Cruz. A cruz o glorificaria. Ou seja, o símbolo da maldição se converteria no motivo para o Filho ser glorificado, para que o Filho glorifique o Pai. Tem que morrer. A nova natureza tem que ficar para trás, porque cruz fala de morte.
Cruz não fala de sofrimento. O emblema da cruz não é te levar a sofrer. O emblema da cruz não é te levar a se expor num ambiente de vergonha. Não, a cruz só tem um objetivo. O objetivo da cruz é matar. Tem que nascer de novo. Tem que ter uma vida nova te governando. E essa vida nova nos governando, ela só pode acontecer na pessoa do Espírito Santo. E essa vida nova, e esse governo do Espírito Santo, ele é fundamental para que a identidade que vai te dar a eternidade funcione. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo são chamados filhos de Deus. A identidade da natureza de sermos filhos de Deus está na dependência do governo do Espírito Santo nos guiando. E só vai viver essa realidade quem nasceu de novo. Em segundo lugar, um encontro com Cristo provoca confusão. As lógicas de Deus, elas são bem diferentes das nossas lógicas. E até mesmo a interpretação de algumas coisas que nós pensamos não serem boas, para Deus elas são muito importantes. O encontro com Jesus, ele provoca confusão. Olha o versículo, do versículo 4 ao versículo 8, o que acontece. Então no versículo 3, Jesus diz para Nicodemos: você precisa nascer de novo para você ver o reino de Deus. Isso não fez sentido para Nicodemos. Ele diz: mas como é que pode? Como é que pode um homem ser velho? E ele fala de si. Ele já era um homem velho, um homem idoso. Como pode ser um homem velho voltar para o ventre da sua mãe e nascer segunda vez? Isso não é lógico. Jesus responde a Nicodemos: eu quero lhe dizer algo então mais intenso ainda. Se isso lhe confundiu, então se prepara que você vai ficar mais confuso ainda. Eu vou lhe falar algo para ver se você compreende que com a lógica humana você não vai entender o propósito de Deus para a sua vida. Você tem que se render à lógica do céu e abandonar a sua lógica. Então, portanto, Nicodemos, eu quero lhe dizer que quem não nasce da água e do Espírito não entra no reino de Deus. Jesus está dizendo para ele: eu estou querendo te mostrar uma verdade, que você precisa nascer de novo. Ou seja, não compreendeu. E eu quero dizer mais, que se você não aprofundar nesse conhecimento dessa verdade, não é somente ver o reino de Deus, você não vai entrar no reino de Deus. Você não vai pertencer ao reino de Deus. Nicodemos tentava entender o que Jesus falava na lógica da religiosidade dele, na lógica da fé que ele constrói, porque nós somos bons para construirmos fé para nós mesmos. Nós somos bons para construirmos um Deus para nós mesmos. Nós somos bons para criarmos modelos de fé que nos atenda. E aí acabamos escravos desses modelos de fé e ficamos indignados quando esses modelos de fé não dão certo. Isso tem nome. E sabe qual é o nome disso? Idolatria. Nós somos idólatras dos deuses que criamos para nos servir. Só que esses deuses nunca irão nos servir. Por quê? Porque tem olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos e não se movem. São deuses que nós criamos para a nossa vida. Nicodemos era um homem que viveu boa parte da vida dele assim. E quando Jesus fala de questões espirituais agora profundas, ele não compreende. Jesus diz: Nicodemos, o que é nascido do Espírito é espírito, mas o que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. Ou seja, o que é natural, mas o que é espiritual, Nicodemos, é espiritual. E você não deve. E Jesus agora, ele de certa forma, ele é até assim, de certa forma, irônico. Por que irônico? Ele diz: mas você não tem que se admirar de eu te dizer isso. Afinal de contas, você é mestre em Israel. Você não tem que se admirar de eu falar para você que você tem que nascer de novo, que você precisa de uma nova vida. Porque é claro que Nicodemos sabia que precisava de uma nova vida. Gigena pregou esse final de semana. Eu estava viajando, eu vejo minha esposa pregar, né? Quero ver lá para você abençoar também, né? E ela estava ministrando sobre aquele encontro de Jesus com os discípulos na praia, depois de Jesus ressurreto. Eles estão pescando, né? Eles tinham abandonado tudo, Cristo está na praia, assando um pão, né? Aí eles trazem um peixe, Pedro se joga e tal, aquela história toda. Quando Jesus diz para Pedro: Pedro, tu me amas? E Jesus perguntou isso 3 vezes. Na terceira vez foi a vez do quebrantamento. Foi a vez do quebrantamento. E ali Jesus, ele usa 3 palavras gregas para definir amor. Quando fala tu me amas, quando ele diz Pedro, tu me amas a primeira vez, ele usa a palavra grega, o substantivo grego para definir amor, agapau,
que é o jeito de Deus amar. Deus está perguntando assim: Júnior, você me ama do jeito que Deus ama? Aí Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro não usou o substantivo agapau, ele usou o substantivo filos. Ou seja, o senhor sabe que eu amo do jeito que a gente ama, do jeito que os homens amam. E o homem ama assim: hoje ama, amanhã odeia. Hoje abraça, amanhã difama. Senhor, eu sou esse homem fraco. Jesus pergunta a segunda vez, da mesma forma, Pedro responde. Mas na última forma, Jesus não pergunta mais para Pedro: tu me amas, usando a palavra assim, do jeito que Deus ama? Não, Jesus não perguntou. Jesus perguntou do jeito que Pedro havia respondido: você me ama como então gente comum ama? E Pedro responde: como tu o sabes. Ou seja, o Senhor me conhece, o Senhor sabe o meu coração, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe as minhas fortalezas, o Senhor sabe as minhas fraquezas, o Senhor sabe os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, o Senhor sabe aonde pode contar comigo, o Senhor sabe aonde o Senhor não pode contar comigo. É mais ou menos esse momento de Nicodemos. Jesus conhecia Nicodemos, assim como Jesus conhece você. Jesus conhece o nosso coração, Jesus conhece a palavra antes dela vir na nossa boca. Jesus conhece cada intenção nossa, real e provável. Jesus sabe cada erro que eu posso cometer. Jesus sabe tudo que é possível eu fazer de errado. Ele conhece todas as coisas. Então quando ele diz no versículo 7, não te admire eu te dizer que você precisa nascer de novo, porque eu conheço você, Nicodemos, e você precisa nascer de novo. É que às vezes o nosso coração é muito orgulhoso, nós pensamos que está tudo certo, nós pensamos que está tudo em ordem, está tudo sob controle. Não, eu estou pastoreando, não, eu estou firme, meu casamento é uma bênção. A gente pensa que está tudo no controle, mas Jesus conhece tudo a nosso respeito. Jesus, no versículo de número 8, Jesus diz que o vento sopra para onde quer, para o lado que quer, para a direção que quer, vai para onde quer, vem de onde quer. O vento não pode ser determinado pela vontade de ninguém. Quem é nascido de Deus, quem é nascido de novo também é assim. Não determina a sua própria vontade, tem algo que rege a sua vontade. Com isso Jesus ele traz um conflito para Nicodemos, porque Nicodemos agora, com todo o seu conhecimento, ele não compreende isso, porque a mente natural não pode compreender as coisas espirituais. Paulo fala sobre isso na carta que ele escreve à igreja de Corinto, capítulo 2. Paulo diz: a mente humana não compreende as coisas espirituais. As coisas espirituais para uma mente natural é loucura. É loucura você estar aqui hoje. É loucura você se render a uma adoração extravagante. É loucura você ouvir um conselho, alguns conselhos, algumas palavras, algumas direções, algumas orientações, por um livro que foi escrito há mais de 2000, alguns outros livros dessa Bíblia há mais de 4000 anos atrás. Isso é loucura. A mente humana não consegue absorver verdades que são espirituais, porque verdades espirituais você só discerne se você estiver nesse ambiente de discernimento, ou seja, se você for nascer de novo. Você conhece pessoas que você fala algumas coisas de Deus para elas e não entra na cabeça delas? Não entra. Ela não faz. Por quê? Porque são verdades espirituais. Ela não fez o básico. E o que é o básico? Se render a Jesus, decidir-se por Jesus. Não chega a ser aceitar a Cristo, seria talvez decidir ter Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Jesus então ele aprofunda, ele fala: você precisa da água e do Espírito, você precisa da obra completa da salvação, você precisa de arrependimento, porque só o arrependimento regenera. Existem pessoas que elas aprenderam como ser cristãos nominais, conhece a liturgia, sabe a hora de ficar em pé, sabe a hora de sentar, sabe a hora que vai ser a ministração da oferta, sabe a hora que vai ser a palavra de encerramento, sabe quantas canções, elas já sabem, elas sabem o roteiro. Mas mesmo sabendo toda a liturgia, a hora de levantar as mãos, a hora de fechar os olhos, a hora de, até o movimento das mãos, né? Tem hora que as mãos tem que ser no sentido de receber, outra hora tem que ser no sentido de exaltação, outra hora o corpo no momento de entrega. A gente sabe, a gente aprende essas coisas, mas talvez isso não signifique que você nasceu de novo. E o tetelestai não vai te alcançar. Arrependimento é fundamental para esse processo. Em um encontro com Cristo, se você não foi alcançado por um profundo arrependimento,
Se eu pudesse dizer algo nessa noite de mais importante, eu diria: arrependa-se. E eu sei que nessa noite eu estou pregando para alguém quanto a isso. Você precisa se arrepender, porque sem arrependimento, o valor do cristianismo nunca vai fazer parte da sua vida. E arrependimento tem etapas. A primeira etapa do arrependimento é quando você tem consciência de que fez besteira. Primeira etapa, o primeiro passo do arrependimento, você tem consciência: aprontei, não devia ter pego esse caminho, não devia ter agido dessa forma. Essa é a primeira etapa do arrependimento. Mas essa consciência não resolve o problema. Essa consciência vai te quebrantar, essa consciência vai te entristecer, essa consciência vai doer em você, tem que doer, porque é uma consciência muito forte de que você teve um comportamento que jamais poderia ter permitido na sua vida. Então, mas é importante, mas não resolve muita coisa. Você apenas tem consciência do mal que você está vivendo, mas a consciência do mal não provoca mudança. Tem que ter uma segunda etapa acontecendo. Qual é essa segunda etapa? Tem que ter confissão. Tem que confessar. Não dá para encobrir. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prospera. Mas quem confessa e deixa, ele confessa porque é uma etapa do arrependimento, e deixa porque a consciência já foi trabalhada para isso, alcança de Deus misericórdia e prospera. Então tem que ter confissão. Arrependimento genuíno tem que ser falado. Tem que ser falado. Pastor, mas é muito difícil. Mas é isso. Quem disse que ser um cristão genuíno seria fácil? Onde você leu a respeito disso? Onde você aprendeu que ser um cristão genuíno seria sombra e água fresca? Não, ser um cristão genuíno é sangue, suor e muitas lágrimas derramadas. Tem que ter confissão. Mas isso vai me expor. Pensasse nisso antes de aprontar com o céu, porque o nosso pecado não afronta as pessoas somente, nosso pecado afronta os céus. Tem que ter confissão. Traga para a luz. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a ideia de que confessar um pecado me envergonha é uma ideia da consciência do homem carnal, do homem natural, porque na verdade a confissão de um pecado enobrece o homem. O que você acha mais nobre? Alguém que esconde as suas fraquezas ou alguém que revela as suas fraquezas? Quem é mais nobre? Quem é mais nobre? O altivo que se vangloria, pensando que alguma coisa é, ou o humilde que se humilha na sua simplicidade? Quem é mais nobre? Então a nobreza dos valores do reino de Deus, elas não vão fazer sentido para homens naturais. Mas o arrependimento, para ser completo, ele precisa de uma terceira etapa: consciência, confissão, mas em terceiro lugar, precisa de um comportamento que assume as consequências dos seus erros. Todo pecado tem consequência. Você já cometeu alguns erros muito importantes e você sofreu por isso? Você sofreu. Eu não falo de um sofrimento emocional, eu não estou falando de um sentimento interno, interior, que geralmente ele é secreto. Eu estou falando de um sofrimento público. Você já sofreu algum dano por conta de um erro, de um pecado que você cometeu? E aí esse dano foi tão grande e trouxe tanto dano para você que você começou a se sentir injustiçado. Já aconteceu? Poxa, mas isso é uma injustiça, não era para tanto. Sabe esse sentimento? Deixa eu lhe dizer uma coisa: esse sentimento se chama consequência. E as consequências do pecado não são justas. Toda consequência do pecado é injusta. O homem peca no Éden, qual foi a consequência? Perdeu a eternidade de relacionamento com Deus. Isso é justo? Não, porque Deus criou o homem para se relacionar com o Pai. Mas o pecado trouxe essa maldição. Então, se você quer entrar num profundo processo de arrependimento, você precisa assumir as consequências dos erros que você cometeu. Consciência, confissão e responsabilização. Jesus está ensinando essas verdades para Nicodemos, e isso gera conflito em Nicodemos, porque agora o conflito de Nicodemos, e esse é o conflito que acontece na vida de toda pessoa que se encontra com Cristo, não é mais o conflito, não é não entender o que Jesus fala. O conflito agora não é mais esse, não é não compreender o que Cristo ensina. O conflito agora é ter que admitir, é ter que engolir que tudo que você viveu até agora não te salva. Nicodemos tinha que admitir que a religião que ele viveu até agora não salvava ele, que a posição que ele estava não justificava ele,
que os talentos, os dons e as habilidades dele não poderiam fazer nada de suficiente para salvar e dar eternidade para ele. Então ele tem que agora conviver com isso. Ele tem que conviver com a ideia de que a salvação que há em Cristo não é um conceito, não é uma ideia, não é uma obra que eu posso fazer, é um milagre que Deus faz na nossa vida. Ele tem que entender, ele tem que assumir isso. Quero te dizer nessa noite que a salvação que Deus quer que você viva debaixo e seja alcançado por ela, é um milagre que Deus quer te dar. Não há nada de bom que você possa fazer para alcançá-la, absolutamente nada. Efésios capítulo de número 2, versículos 8 e 9 diz que a salvação é pela graça, não é por obras para que ninguém se glorie, é pela fé no Filho de Deus. É isso que está sendo provocado na vida desse homem, desse doutor da lei, desse importante, desse mestre de todos os mestres, que começa a compreender agora que a vida inteira ele se angustiou por causa de algo, a vida inteira ele se desgastou por causa de algo que não dava o bem que ele precisava. É novo nascimento. Novo nascimento é a expressão desse milagre de Deus chamado salvação da nossa alma, e que é uma ação da soberania e do amor de Deus. É simples assim. A lógica humana não entende isso. Como pode? Alguém fez mal a vida inteira, foi atrapalhado a vida inteira, agora está lá na cama, pronto para morrer. Eu vou lá, prego Jesus para ele. Se ele decidir por Cristo, ele é salvo? É. Mas e todo o mal que ele fez? Pois é, Jesus topou pagar essa conta de todo o mal que ele fez. Mas ele fez anos, 50, 60 anos fazendo mal para as pessoas, sendo cruel com as pessoas, e agora em 5 minutos ele resolve tudo isso só com uma confissão? É exatamente isso. Esse é o cristianismo que é proposto para todo homem e toda mulher que quer viver eternamente com Deus. E apesar de gerar indignação, é extremamente desafiador para aceitá-lo. Você que nessa noite, você já se decidiu de fato por Cristo, para receber essa graça absurdamente ilógica? Terceiro lugar, sabe o que acontece no encontro com Cristo? Porque encontros com Jesus é a oportunidade do tetelestai, do estar consumado nos alcançar. Encontros com Jesus é essa oportunidade. Terceiro lugar, no encontro com Jesus, nós temos uma revelação. E essa revelação ela é muito importante para que a fé faça sentido. Se você pegar a história do cristianismo, desde os tempos antigos, desde o povo hebreu, povo judeu, e o povo hebreu, o povo judeu, deles derivou a fé em Cristo que nós temos. Você vai perceber que a história da fé do povo hebreu, judeu, cristão, ela é uma fé lógica, é uma fé inteligente. Tem história, tem bibliografia, tem geografia, tem evidência. E mais, a maior prova de que a sua fé em Cristo ela é poderosa é a ausência da mais importante evidência. Quer destruir o cristianismo? Apresente o Cristo morto, apresente seus restos mortais, apresente uma tumba com os seus ossos, acaba o cristianismo. A evidência do Cristo morto destrói o cristianismo, mas não há essa evidência e jamais haverá. Por quê? Porque ele ressuscitou e vivo está reinando em glória e voltará para buscar aqueles que o amam. No encontro com Cristo tem uma revelação muito importante que nós vemos no versículo 14 e 15. Então Jesus, sendo didático com Nicodemos, Jesus diz: Nicodemos, do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para que motivo? Tem um motivo. O que Jesus disse para Nicodemos no versículo 14, do mesmo modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, ele está fazendo referência a um evento que acontece lá em Números, capítulo 21. Se você voltar a sua Bíblia, lá no livro de Números, no capítulo 21, você vai ver o povo de Israel, como não podia deixar de ser, né? Reclama. A gente fala muito da murmuração de Israel. Nós somos murmuradores aos milhões. Eles reclamaram de Moisés. E sabe o que diz o capítulo 21, versículo, se não me engano, 6? Diz que Israel reclamou contra Moisés e contra o Senhor. Só que não tem uma reclamação deles contra Deus. Não tem.
Então por que o texto diz que eles reclamaram contra o Senhor? Porque murmuração em todos os aspectos sempre vai ser um comportamento contra Deus. Por quê? Porque você sempre tem mais do que você merece. Júnior, você tem mais do que você merece. Olha quem está do teu lado. É mais do que você merece. Pastor Ed, você tem mais do que você merece. Olha a mulher que está do seu lado. É mais do que você merece. Você tem saúde, mais do que você merece. Você tem uma cama para deitar. Você tem um prato de comida para pôr na mesa. Você tem fôlego de vida que te dá a oportunidade de mudar o rumo da sua história. Nós temos mais do que merecemos. Mas mesmo assim nós ousamos reclamar. Isso é uma afronta contra Deus. Reclamações são afrontas contra a soberania dele. Então Jesus está dizendo para Nicodemos, da mesma forma como aquele povo murmurou no deserto e Deus enviou serpentes, e aquelas serpentes picaram o povo e eles morriam, e o povo se arrependeu, buscou Moisés, e Deus disse para Moisés: Moisés, faça uma serpente de bronze, ou seja, faça o símbolo da morte deles, coloque numa estaca e levante, e todo que olhar para essa serpente de bronze vai ser curado. Cristo é a justiça de Deus. Cristo é a morte. Você já ouviu algo parecido? Que Cristo é a morte? Talvez você tenha ouvido que Cristo é a vida, e claro que é, mas Ele é a morte. A morte do quê? Da maldição contra nós. A morte da força do pecado contra nós. Então Moisés levantou aquela serpente de bronze, e o povo olhou, e o povo não morreu mais. O que Jesus está fazendo aqui para Nicodemos? Pastora Silvana, sabe o que Jesus está falando para Nicodemos? Jesus está dando um spoiler para ele. Jesus está dizendo: ei, ninguém está sabendo, mas eu vou ser crucificado, eu vou ser levantado numa cruz, como Moisés levantou essa serpente, e quem olhar para mim e crer, vai ter vida eterna. No encontro com Cristo, nós temos a revelação da cruz. A cruz é o ponto central da redenção. Sabe, existem algumas pessoas que elas têm um certo preconceito de andar com a cruz no pescoço, né? Sim, eu acho legal, eu tenho vontade. Eu não achei uma que eu tenha coragem assim, de usar uma legal, porque eu quero usar uma bonitona mesmo. Se for, eu tenho que usar uma grandona mesmo, né? Como é que é o nome daquele padre que foi candidato na última eleição? Como é que é? Padre Kelmer, tinha uma cruzona muito doida, né? Aquela ali eu acho que não sei, eu acho que aquela não usava não, aquela é muito escandalosa, né? Tinha uma cruzona. Cruz é o ponto central da nossa redenção. É o alvo, sem cruz não há redenção. O que acontece nessa hora? Nicodemos, que era um profundo conhecedor da lei, ele começa agora a entender sobre salvação. Ele começa a entender que a salvação não é por mérito, mas a salvação é pelo simples fato de olhar para Cristo como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que você olha para Jesus? Qual é a forma que você enxerga Cristo? Você tem que enxergar Jesus e crer nele como Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus diz está consumado, quer dizer, não tem mais nada para ser feito. Creia nele. Creia nele. Creia nele, porque crer em Jesus, tetelestai, tudo está consumado. Nada mais precisa ser feito. Está tudo resolvido. Quarto lugar, no encontro com Jesus, versículos 16 ao 18. Olha o que diz. E agora começa com talvez um dos textos mais conhecidos de toda a Bíblia. João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Mas o texto não acaba aí. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu filho ao mundo. Entenda, o Pai enviou Jesus ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não quer condenar, Deus quer salvar. Então não importa o quanto você está mergulhado no pecado, não importa o tamanho das tuas maldades, não importa o tamanho dos absurdos que você já cometeu na sua vida, o olhar de Deus para você é um olhar de graça, é um olhar de misericórdia, é um olhar de favor, é um olhar de amor e de salvação para você. Está escrito, o próprio Cristo está dizendo: Deus me enviou ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar todos eles. Só que ele diz no versículo 18, só que ele diz o seguinte: mas quem não crê, já está julgado. Então o julgamento é por você não crer, porque o não crer é rejeitar Cristo. Não crer é você abandonar tudo que o Pai fez.
Não crer em Jesus, não crer no nome do único Filho de Deus. Quando nós temos um encontro com Jesus, o amor de Deus nos confronta. O amor de Deus, ele revela essa grandeza de vontade de Deus de nos ter, só que Jesus não alivia para o pecado. Jesus não deixa o caminho largo, Jesus deixa o caminho estreito. O amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o favor de Deus não mascara o pecado, mas provoca a exposição do pecado. Por quê? Porque a exposição traz perdão, exposição traz libertação, exposição traz cura. Sabe onde está a força do pecado? Pastor, sabe onde está, Harrison, sabe onde está a força do pecado? No segredo. A força do pecado é o segredo. Por isso que João, na sua primeira carta, diz: se confessarmos, não tem mais segredo, está exposto. Ele é fiel para perdoar todo o nosso pecado e fazer o que mais? Nos purificar de toda injustiça. Então, o poder do pecado, o que não faz o estar consumado nos alcançar, é a minha insistência em encobrir, esconder, varrer para debaixo do tapete, porque é mais fácil, socialmente é mais fácil. E nós vivemos num tempo muito crítico, onde tudo é relativo. Tudo é relativo. Não, casamento é relativo. Então, eu posso muito bem ter uma vida, não, eu vou casar com ela. Qual é o problema da gente fazer sexo? Qual é o problema da gente transar? Eu vou casar com ela. Eu vou casar com ele, não tem nenhum problema, a gente se ama. Relativizou, no nome do amor, relativizou-se o valor da santidade. Não, os valores de Deus não são relativos, os valores de Deus são absolutos. É luz ou treva, é justiça ou injustiça, é santo ou profano, é absoluto. Deus é extremista, sim. Os valores espirituais são polarizados, sim, são polarizados, não são equilibrados. É sim, sim, ou é não, não. Sabe, nós temos dificuldade de entender que o amor de Deus, ele nos confronta. O amor de Deus não vem para nos confortar, vem para nos confrontar. Porque o verdadeiro amor é para trazer restauração, redenção, cura e libertação para a nossa vida. Deus te ama, sim, do jeito que você está, sem a menor sombra de dúvida. Ele simplesmente não aceita você continuar como você está, é só assim. Mas Ele te ama do jeito que você está. Mas e se eu não quiser mudança? O amor dele não acaba, não diminui, mas você não é alcançado pelo resultado desse amor, que é a salvação da sua alma em Cristo. Simples assim. É bem didático, o evangelho é bem didático. Encontros com Jesus, o estar consumado, ele é didático, mas ele é responsável. Você quer a vida de Deus se movendo em você? Você quer o reino de Deus como a sua herança? Você precisa fazer valer a pena o seu encontro com Cristo, porque a fé não é barata, ela tem um custo muito alto. Não relative as verdades de Deus. Em quinto lugar, e caminhando para a conclusão, no encontro com Jesus, tem, além desse amor que confronta, tem um confronto com a luz, que é a sequência do texto que nós estávamos lendo no versículo 18. Olha qual é o julgamento. Jesus não disse que quem não crê nele já está julgado? Não é o que diz no versículo 18? Ele vai explicar isso agora, ele vai detalhar esse assunto. Como assim não crer? É crença, é só crença, é algo mental, é algo místico. Como é que é isso? Jesus explica no versículo 19. O julgamento é esse. A luz veio ao mundo, ele está falando de si. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então Jesus aqui, ele revela esse esforço que nós temos, né, de esconder. Um quarto bagunçado, um cômodo sujo, com a luz apagada, é um cômodo acessível, mas com a luz acesa, ele é repudiado. Um quarto desorganizado, com as luzes apagadas, passa desapercebido, mas quando se acende a luz, expõe a vergonha. Jesus está dizendo, o julgamento é esse, a luz, eu vim ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, os seus pecados. Por que eles fizeram isso? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele, versículo 20, que pratica o mal, e agora Jesus está falando que são essas trevas, é quem pratica o mal. Quem pratica o mal aborrece a luz, que é Ele, e por causa disso não se aproxima da luz. Por que não se aproxima?
Porque não querem que as suas obras sejam questionadas. Quando você é confrontado, você já percebeu que acordam uns demônios aqui dentro? Já aconteceu com você? Quando alguém te aponta um erro? Ô, pastor Júnior, como é que você vem para a igreja assim, todo de preto? A gente não quer ser argumentado. Poxa, meu irmão, você tinha que ter chegado aqui, o culto começa, né, está previsto 7h20, o check-in, todo mundo chegando. Você é um líder, você tinha que estar aqui 7 horas. As pessoas endemoniam quando você chama atenção. Por quê? Porque eu não quero ser argumentado das obras más que ainda estão dentro de mim. Jesus está falando disso aqui no versículo de número 20. Só que no 21 Jesus diz: mas quem pratica a verdade se aproxima da luz. Por quê? Porque as suas obras, elas precisam ser manifestas, porque elas são feitas em Deus. Nós colocamos um decreto, pastor, há 2 semanas na igreja. Um decreto. Qual o decreto? Decreto Filipenses 1:27. O que é o decreto Filipenses 1:27? O começo de Filipenses 1:27 diz assim: que nós sejamos, a nossa vida seja digna do Evangelho de Cristo. Aí no decreto tem 4 pontos que nós temos que cumprir. Olha só o absurdo que você tem que fazer com a igreja, né? 4 pontos. Primeiro ponto, você tem que vencer o orgulho, negar a si mesmo. Então vai chegar alguém, eu estava voltando de Beira, tive que ir lá, fiquei 3 dias, estava voltando cansado, foi uma viagem rápida, fuso horário, aí eu levantei para ir no banheiro, né? A volta era voo de dia, então não dormia, cansado para esticar as pernas no corredor, fui no banheiro, saí do banheiro, né, meio atordo por causa do fuso, esqueci a porta do banheiro aberta. E aí a luz da porta do banheiro, porque o avião, a cabine do avião fica toda apagada, né? O pessoal descansar, deixei a porta aberta, a luz do banheiro já foi na primeira fileira do meio. E eu saí, só ouvi o gritão: ei, vai apagar a luz não? Não, um gritão comigo, imagina. Tinha uns demônios dormindo, acordou tudo na hora aqui dentro. Tudo acordou tudo. Sabe aquele negócio, eu falei assim, mas como que eu gritar comigo? Por que gritou comigo? Sabe, eu já comecei a me achar. Nessa hora eu descobri que naquela hora eu não podia brincar de pique-esconde, porque eu estava me achando, né? Comecei a me achar o bom demais. Aí o Espírito Santo: ei, baixa a bola, amigão. Por que você não gostou que ela gritou com você? Você errou, você deixou a porta aberta. O erro foi seu, não foi dela. Você achou ela ignorante? Você não conhece a história dela. Você não sabe as experiências de vida que ela tem. Você não sabe qual é a formação cultural que ela recebeu desde criança. Você não sabe se ela me conhece. Por que você está julgando ela? O errado é você. Por que você achou ruim ela gritar com você? Você errou. Aí sabe o que eu percebi? Meu ego estava muito forte. Sabe? Muito forte. E nisso tudo acontecendo, eu caminhando, que eu não voltei para fechar a porta. Para minha cadeira. Cheguei na cadeira, voltei. Ô Senhora, me perdoa. Me perdoa, eu não devia ter feito isso aí não. Eu só tem razão, me desculpe, tá gente? Fui lá e fechei a porta do banheiro e voltei. Nós temos que aprender a negar a nós mesmos, porque a gente não sabe. Eu quero o meu direito. Eu quero o meu lugar para me estacionar. Eu sou o pregador da noite, por que não deixou vaga para mim? Não, mas deixaram. Mas eu não estava procurando vaga, eu já estava estacionando, eu dei a volta, lá embaixo tinha um lugar. Às vezes a gente quer que tudo se mova ao nosso redor. Jesus disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. O que deram para Jesus é aquilo que a gente foge. Deram para ele a cruz, deram para ele uma coroa de espinhos, deram para ele cravo nas mãos, cravo nos pés, deu para ele 39 açoites, cada guarda romano, que dilacerou o corpo dele. Deram vergonha e humilhação pública. Mas quando ele assume a sua forma de servo, humilha-se a si mesmo, se auto-esvazia, ele recebe um nome que é acima de todo nome, nome diante do qual toda língua confessará e todo joelho se dobrará que só ele é Senhor. Filipenses capítulo 2. No encontro com Jesus, nós somos confrontados com a luz. Você está pronto para esse confronto? Você está pronto para ser confrontado pela luz de Cristo? Nicodemos, ele foi de noite falar com Jesus, e Jesus agora chama ele para sair das trevas. Ei, ok, eu acho sensacional. Vocês viram a temporada do The Chosen, dessa conversa de Jesus com Nicodemos? Para mim foi uma das cenas mais fortes, porque eu gosto desse texto também, né? Mas sim, porque eu vi uma conversa informal.
Jesus senta na mesa com Nicodemos, todo aberto para ele. Jesus não estava durão, dando um ralo em Nicodemos. Jesus estava no controle de tudo, como olhando assim: meninão, você não sabe de nada, você ainda vai ver coisa. Jesus ganha Nicodemos. Jesus tira Nicodemos das trevas e agora insiste para ele sair da luz. O chamado de Jesus não era um chamado didático, intelectual, religioso. Jesus tinha um chamado para Nicodemos. Qual era esse chamado? Transformar a vida dele, mudar a história da vida dele. Muitas pessoas hoje vivem escondidas nessa noite espiritual, de coisas escondidas, de encontros secretos com Cristo, porque não querem deixar sua vida exposta, não querem acender um interruptor para iluminar o quarto sujo da vida. Jesus quer te chamar para a luz. Mas em sexto lugar, você ajuda nós aqui? A gente adorar? Porque tem que ter, né? Porque se a pregação der certo, a música salva tudo no final. E os meninos são uma grande bênção, então, né, vai salvar aqui com certeza. Sexto lugar, no encontro com Jesus, tem frutos. Quer saber se de fato você teve um encontro com Cristo? Tem frutos. Se você olhar a história do capítulo 3 do Evangelho de João, termina no versículo 21. No 22 já é outra história, pastora Silvana. Não fala o final da história. Como é que foi essa história? Jesus contou com Nicodemos, tiveram essa experiência toda. E aí, ele converteu ou não converteu? A história que não conta. Mas encontros com Jesus deixam marcas, deixam frutos. E essas marcas, essas respostas de encontros com Jesus, nem sempre elas são imediatas. Nem sempre. Nós precisamos ter paciência com as pessoas. Eu demorei alguns anos para me entregar de fato, integralmente para Cristo. Mas o dia que eu assim fiz, já tinham marcas de Jesus em mim. E Jesus deixou marcas profundas na vida de Nicodemos. Vamos ver um pouquinho dessas marcas? Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 7, versículos 50 ao 52. Depois desse encontro, olha o que acontece. O Sinédrio está reunido para condenar Jesus. E quando o Sinédrio vai condenar Jesus, quem que se levanta? Nicodemos, um deles, que anteriormente tinha procurado Jesus, perguntou para os membros do Sinédrio: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo ou sem saber o que ele tem feito? Então Nicodemos, o principal dos fariseus, agora se levanta para defender Jesus publicamente. Sabe o que é isso? Isso é um sinal de mudança de vida. É um sinal de coragem interior. Sabe quando você começa a ter coragem de andar com a Bíblia na mão, para que todo mundo veja? Quando você topa vestir uma camiseta I love Jesus, para que todo mundo veja? Sabe quando você não aceita mais algumas conversas ideológicas que podem comprometer a fé das pessoas, e você agora se posiciona? Isso é um sinal de coragem, de que algo mudou na sua vida. Mas tem uma outra marca do encontro de Jesus com Nicodemos, em João 19, depois do estar consumado. O tetelestai acontece no versículo de número 30 de João 19. Versículo 39 e 40 de João 19 diz o seguinte: ele quem? José de Arimateia. José de Arimateia tinha ido pedir o corpo de Jesus para Pilatos para sepultar. Só que José de Arimateia não estava sozinho. Olha o que diz o versículo 39. Ele, José de Arimateia, estava acompanhado de Nicodemos. Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. E Nicodemos levou cerca de 100 litros, mais ou menos 35 quilos, de uma mistura de mirra e aloés. E Nicodemos tomou o corpo de Jesus, e os dois envolveram o corpo de Jesus em faixas de linho, com especiarias de acordo com os costumes judaicos. Após a crucificação, Nicodemos foi um dos que cuidaram do corpo de Cristo. O impacto desse encontro de Nicodemos com Jesus foi tão profundo que tirou ele do medo do encontro às escuras para agora um ato público de respeito, de amor, de honra e de entrega a quem Cristo Jesus era. Um verdadeiro encontro com Jesus gera fruto, transformação, posicionamento público e rendição. Jesus ainda continua se encontrando com Nicodemos nos dias de hoje. A pergunta é: há Nicodemos aqui nessa noite que precisam de encontros com Jesus? Vamos colocar de pés em nome do Senhor? Vamos colocar de pés. Feche os teus olhos por um instante.
olhos, só por um instantezinho. Porque quando nós fechamos os olhos, né, nós ganhamos a oportunidade de ficarmos longe das distrações. Fechamos os olhos para ter essa conversa pessoal de nós, entre nós. E nessa noite eu quero lhe fazer uma pergunta. Você é Nicodemos? Você é um Nicodemos entre nós nessa noite? Se você é um Nicodemos, um homem e uma mulher que precisa mais do que qualquer coisa de um encontro real com Cristo, eu quero lhe dizer: bem-aventurado é você, porque Jesus sempre estará pronto para se encontrar com Nicodemos. Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Cristo, decidir viver para Jesus, se nessa noite você quer realinhar sua caminhada com Jesus, só queria que aí no seu lugar você colocasse a mão no seu coração. Nosso coração é a sede das nossas escolhas, vontades, decisões. Só isso aí no teu lugar. Nicodemos, ele começou a sua caminhada com Cristo, o seu encontro com Cristo, no escuro, no secreto. Não queria ser visto. Não tem problema. Você pode começar assim também, no secreto, quieto. Não precisa vir à frente aqui hoje, mas você precisa dar um sinal para Ele que você quer se encontrar com Ele. Apenas coloque a mão no seu coração. Eu quero orar por você nessa noite. Pai, no nome do Teu Filho Jesus, a Nicodemos aqui nessa noite. E todas as vezes que Nicodemos assumem essa fome e essa sede de se encontrar contigo, tem graça revelada e tem graça manifesta. Nessa noite, Pai, eu só quero lhe pedir algo: que essa graça salve pessoas nessa noite, que essa graça cure pessoas nessa noite, que essa graça liberte pessoas nessa noite, e o Teu nome possa ser glorificado. Que vidas sejam trazidas para a luz que é o Senhor, Cristo Jesus, Salvador da nossa alma. Que nessa noite, Pai, o Senhor possa, no nome do Teu Filho Jesus, ser glorificado. E se assim você crê, diga amém, diga glória a Deus, e pode aplaudir o Senhor, porque Ele é poderoso, poderoso para sempre fazer mais. Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, Cristo é tudo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. É Cristo, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, qual a beleza, e qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. E qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Isso é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, 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 a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, isto é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Ele é tudo, Ele é tudo. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, Cristo, e aquele fio que se rompeu
da minha alma até a Deus. O sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu ver. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Jesus, obrigado porque o Senhor marcou esse encontro conosco nessa noite.